multímetro fiel, resistência vou medir. Sem você o que seria de mim a descobrir? Nas trilhas e placas nem sei respirar. No mundo eletrônico meu guia vou seguir. Neste vídeo, vamos fazer aí um review rápido 2090. Eu sei que vocês viram aquele unbox fake aí na entrada, mas eu nunca tinha feito um review deste multímetro. E já contei um pouco disso, né? Quando eu comprei esse multímetro, foi lá no início do canal, nem fazia reviews de equipamentos. E acabei comprando uma loja aqui do Brasil, pela internet. E ele veio já aberto, sem proteção, veio com sujeira na caixa, para falar bem a verdade. Poxa, e eu sou um cara que gosta de cuidar dos equipamentos, gosto de equipamentos... Tanto que esse equipamento aqui já deve ter quase 10 anos. E vejam que ele está bem conservado, bem cuidado, bem guardado. E isso que eu usei ele relativamente bastante, não muito nos vídeos, em alguns vídeos aí antigos talvez vocês enxergam. Mas isso me deixou bem desmotivado. Então por isso que eu sempre digo, né? Comprar um equipamento que não é um equipamento barato, né? O 2090 é um equipamento que passa dos R$200. É um equipamento já não tão novo, então pensem bem, mas é um equipamento que ainda vale muito a pena. Ou melhor, é o que nós vamos responder neste vídeo. A ideia é trazer ele para ver. Primeiro fazer um review, botar ele no ranking, porque eu acredito que muitos de vocês ou tenham ou já conhecem o 2090, né? Porque é um equipamento que fez muito sucesso, é um equipamento que tá para vender até hoje e eu realmente gosto muito. É um equipamento de 4.000 contagens, CAT4 600 volts, equipamento que lê 1.000 volts DC 750AC, True RMS. Então é realmente um equipamento bem robusto até os dias de hoje, né? Ele, claro, já por ser um equipamento mais antigo, não tem NCV, que é uma coisa relativamente nova, e nem fase neutro. Mas isso a gente sabe como resolver. Então, vou começar diretamente com os testes, só informando que ele ainda vem com uma bateria de 9 volts. Tá? Então ele trabalha com bateria de 9 volts, que você sabe que para mim é um ponto sempre negativo pelo custo da bateria. Mexendo nele aqui, ele tem uma tela gigante, maravilhosa, fora de série. Então lá, True RMS, está no automático, tem escala manual, né? Escala manual aqui no range, ou escala automática. Trabalha com milivolts tanto em AC quanto em DC. E tem todas as escalas, inclusive para quem gosta de testar transistores no multímetro, está lá o HFE presente. E por isso, falando já do que vem junto, ele acompanha um conector onde tem a entrada para o transistor, além da entrada para capacitância. Então, um conector multi que a gente liga aqui quando é capacitância, liga aqui quando é transistor. Bem interessante essa solução, deixa mais limpo o equipamento, mas não deixa de ter a função HFE. Ele também acompanha um termopar, aquele mais simplesinho, e as suas pontas de prova. Vamos falar um pouquinho das pontas de prova. Elas são bonitas, né? São pontas de provas bem bonitas, com um acabamento bonito, mas bem protegidas, né? Então elas são CAT 3.000 volts, 20 amperes. Tá? Então realmente são pontas de prova até superiores ao multímetro, mas elas têm um fio bem duro. Tá? Então o fio delas, por ser um equipamento já antigo e já estar comigo há muito tempo, né? Talvez se comprar hoje em dia, talvez venha com um fio um pouco mais moderno, digamos assim, mais macio. Esse aqui ainda tem um fio bem duro, mas são pontas, principalmente para a época, muito boas, né? Olha só o acabamento da ponta, né? Então é um acabamento diferenciado aí, de boa qualidade. Então aí as pontas de prova e nós vamos fazer um teste. Ela tem uma solução interessante, né? Ela tem a capinha, mas ela é fina, então ela permite que eu vá a lugares mais profundos sem estar desprotegido. Uma boa solução.
E além disso, claro, acompanha o seu manual totalmente em português. E lembrando, né, um equipamento brasileiro, fabricado na China, mas equipamento brasileiro, com nota fiscal, com garantia, com número de série e com assistência técnica no Brasil. Quando os custos forem similares a um outro, e vale a pena avaliar bastante o 2090. É um equipamento que eu acredito que tem um custo muito justo porque ele entrega, principalmente sendo equipamento que está aqui no Brasil com garantia. E é isso aí, é só falar aqui dele, né? Ele também tem uma capa de borracha muito boa, muito grossa, muito parecida com a capa da Fluke, inclusive, esse modelo aqui. Tá? Lembra que eu testei, abri o Fluke para mostrar por dentro, eu falei muito da capa dele. A capa dele aqui é muito boa também. Não é a do Fluke, mas é uma capa bem grossa, muito boa. A construção dele também é bem interessante, muito melhor do que o plástico que a gente vê em vários equipamentos. Não é um plástico do Fluke, mas é um bom plástico, um plástico resistente, é um equipamento que não gira, ele é muito sólido. Por um equipamento desse preço, eu acho que ele está de forma muito justa. Eu não cheguei a abrir aqui, porque como ele já estava com a bateria, mas eu vou abrir para mostrar para vocês uma coisa legal também dele. Ele já está com uma bateria, como ele não tem bateria recarregável, eu estou usando uma bateria recarregável, né, íons de lítio, né, e aqui estão os fusíveis. Veja que não são aqueles fusíveis de proteção máxima que a gente conhece, mas estão lá, um fusível de cerâmica, provavelmente esse aqui é o fusível de 10 amperes, e esse aqui deve ser o fusível dos 1000 amperes. Mas fácil de trocar, né, eu não preciso abrir um multímetro para trocar. E veja que todas a construção dela, com fêmeas aqui com porcas de metal, né, de plástico, é um equipamento bem montado. Como eu falei no vídeo do 2900, quem não viu, recomendo, é um multímetro maravilhoso, estou usando ele aqui, é maravilhoso, mas quem não recomendo a olhar, porque nele eu comento um pouco ali falo um pouquinho da história da Ricardi e falo um pouco dessa nova reposição aí da Ricardi voltando com força ao mercado, né, investindo de novo no nosso mercado brasileiro, uma marca que a gente não via muito em mídia, talvez volte agora a aparecer aqui nos testes, nos canais. Mas está aqui, o meu antigo e velho 2090, vamos começar os testes com ele. Vejam que ele usa pouco o seletor, né? Porque ele tem bastante escalas. Deixa eu falar um pouquinho do seletor. Ele é um seletor um pouco duro para o meu gosto, mas ele é bem preciso. Ele não tem de ficar na escala média. O pezinho dele também é bom, mas não é aquele pezinho... Eu também botei um pouco errado aqui. Então o pezinho dele é um pezinho bom. Ele fica bem, mas ele não é fica tão fixo, por exemplo, como um Fluke, né? Ele é um pouquinho mais... mais bambo. E aí, como é um pouco mais duro, às vezes a gente tem que botar a mão para segurar. E antes de começar os testes, eu só vou limpar as pontas de novo para poder fazer um teste com precisão. Eu gosto de usar sempre para limpar as pontas um limpa-contato, né? Estou usando este aqui. Se lembrar, vou botar o link aí na descrição para quem quiser comprar. Mas o limpa-contato é um produtinho muito bom aí quando a gente trabalha com eletrônica, né? Porque quantas coisas que o mau contato pode atrapalhar, né, nos circuitos. Eu sei que o limpa-contato a gente tem que passar com uma distância maior, que tem que deixar ele agindo um tempo. Mas aqui são pontas que já estão limpas, né? Elas não, era só para dar aquele acabamento. Tá? Então vou lá pegar os nossos resistores. O pezinho um pouco deitado para as câmeras, mas para a mesa ele fica bom, tá? Mas eu gostaria que ele ficasse um pouco mais em pé. Para mim, se ele ficasse algo assim, seria melhor para mim trabalhar, eu gosto mais. Mas a tela dele eu enxergo em qualquer ângulo, eu estou bem de lado aqui e estou enxergando ela com perfeição, além dos números grandes ajudarem muito, né? Vamos botar a luz aqui. A luz dele é forte e deixa muito boa a visualização. Então vou começar os testes com resistência de 1 mega. Rápido, né?
1026, excelente. 10K. Tá lá, 10K. 100 ohms. Um pouquinho abaixo, mas tá ótimo ainda. Será que vai ler o 3.3? Opa, se perdeu. Vou botar um pouquinho para cima aqui. Tá lá. Que bom, né? Que excelente, que excelente. E será que ele vai conseguir ler o resistor de menos de 1? 0,3. Uma das melhores medições que a gente teve até agora. Vamos à capacitância. Começando com os 10 nano. Um pouquinho abaixo. Esse capacitor muitas vezes dá um pouquinho abaixo em alguns multímetros, né? 1.5, esse sempre é muito preciso, né? 1.5, olha só que precisão. A Hikari se destaca sempre pelo capacímetro que ela tem nos seus multímetros, né? Será que o de 100 vai dar a mesma coisa? (103, 102), como a maioria dá. Perfeito, perfeito. Vamos agora ao 3.2. (3.3). O que é na verdade, né? Mas ele não dá 3.3. Aqui está dando um pouquinho a mais mesmo. Normalmente ele está dando 3.2. Mas excelente, né? Ele tem uma capacidade de capacitância muito alta, né? A Hikari, como eu disse, ela sempre se destaca pelos capacímetros que ela tem nos seus equipamentos. Muito excelente. Olha, realmente excelente. Nem eu lembrava disso, até porque quando eu usava este equipamento, eu acabava usando o irmão dele, o capacímetro, para as medidas de capacitância. Mas pela qualidade desse capacímetro dele, nem precisaria. É claro que aqui quando eu estou falando em picofarads, aí normalmente esse tipo de multímetro não consegue, né? Aí precisa realmente de um capacímetro. Vamos para o AC. Então lá em AC. Me diz lá, 223 volts true RMS em AC. Será que ele vai mostrar a frequência? 60 Hz, 50% de Duty Cycle. Maravilha, né? Maravilha de equipamento. Por isso que eu gosto tanto do 2090. Por isso que também a Hikari ela tem um pouco disso, né? Os equipamentos dela realmente são bons. É óbvio, né? Óbvio, pessoal, que ela também tem aqueles equipamentos de entrada bem simples, né? Tem aquele quadradinho. Eu cheguei a fazer um vídeo, no mundo que eu publiquei, mostrando vários fabricantes com o mesmo equipamento, né? Da Minipa, da Neng, da Hikari, da... nem me lembro da outra, uma amarelinha que tem aí no mercado. São praticamente os mesmos, mas algumas características dos equipamentos feitos do Brasil, por exemplo, na época da Minipa, ele tem uma ponta de prova melhor, ele tem uma aferição melhor, ele tem um teste melhor. Por quê? Porque quando a fábrica da China, ela pergunta qual a qualidade que tu quer, quanto tu quer gastar. E ele vai montar o equipamento de acordo com o que a marca pede. E aí a Minipa e a Hikari sempre são um pouco mais exigentes em relação a isso. E mesmo sendo equipamentos que são muito parecidos, nem sempre por dentro eles são iguais. Cuidado com isso. Às vezes o pessoal pensa, é uma falsificação. Não, não é. É uma marca diferente com o mesmo equipamento, mas por dentro eles são completamente diferentes. Cuidado com isso. Vou começar com os 5 volts. 5 volts, perfeito, sem nenhuma dificuldade de medição e com uma precisão excelente. Vamos para o 12. De novo, excelente. Lembrem quando a gente fez o teste de 2900,
Também dava, mas como eu tinha mais casas decimais, é claro que eu via um tipo de erro. Aqui eu estou limitado às 4.000 contagens dele, que é 10 vezes menos do que 2.900. Por isso que ele também custa 10 vezes menos, mas... então tem, claro, essa diferença, mas veja a precisão desta medição. E da fonte, claro. 19... E tá lá, 19 volts. Vamos agora para baixo, né? Vamos lá para os milivolts, para os 500 milivolts. 500 milivolts, olhem a precisão deste equipamento. Vamos para 200. Vou fazer a quente mesmo. 200 milivolts, de novo, alta precisão. Aí vocês podem dizer de novo, né? Ah, mas o 2090 é mais preciso que o 2900? Não. Lá eu tenho mais resolução, então eu consigo enxergar mais casas decimais e aí eu consigo ver o detalhe. Lá aqui poderia ter um número, 3, por exemplo, a gente não está enxergando, né? Excelente, né? Eu vou sair agora dos milivolts, dos volts, e vou para a escala de milivolts. Como não está me dizendo se eu tenho que mudar aqui, eu vou manter aqui e vamos ver. É só os miliamperes, e que alguns equipamentos o milivolts é aqui também. Então estou em DC, no automático, em milivolts. Vou ligar de novo os 200 milivolts. E tá lá, 200 milivolts. Veja que agora eu tenho mais uma casa decimal. Lembra que a gente conversou? Tá lá, ó, mais uma casa decimal. Estou enxergando lá 200 milivolts. Vou baixar para 20. Para 50, né? 50 milivolts na cabeça e vamos para 20. Tá lá, 20 milivolts. Eu vou botar a thumb deste vídeo aqui escrito: tenha um desses e seja feliz. Porque realmente o HM 2090 é um equipamento relativamente barato, brasileiro, com nota fiscal e que mede muito bem. É muito completo e mede muito bem. E olha, esse equipamento eu tenho aqui comigo, como eu disse, há quase 10 anos. Então não é equipamento novinho que está aferido, nunca foi aferido além do que veio de fábrica dele. E vejo que a medição dele é muito condizente. Vamos para corrente. Estou na escala de corrente. Vou iniciar com os 4 amperes que a gente sempre começa no teste aqui. Vou entrar então com 5 volts, 4 amperes. Olha lá, 4 amperes. Excelente. Vamos baixar para 2. 2 amperes, medindo muito bem. Vamos para os 500 miliamperes. 500 miliamperes. Ele tem um fusível de 400, então eu vou baixar agora primeiro para 200. 200, né, 199, 200 miliamperes. Vou desligar aqui a saída e vou mudar para miliamperes. E ele tem escala de microamperes também. Então estou aqui em escala de miliamperes, estou com 200 miliamperes, vou ativar os 5 volts e a saída de 200 miliamperes. E tá lá, 200 miliamperes, medição perfeita de novo. Vamos baixar para 50. Tá ativo, né? Então ó, vamos ativar assim mesmo. Deixa eu desligar e ligar aqui. E está dando 44 miliamperes, o mesmo que está dando na minha fonte, né? Que tem a saída, marca a saída de corrente. Então também está marcando 44 miliamperes. Perfeito. Vamos para os 20. Normalmente dá uns 13, né? 12 deu agora, 12, 13, 13, 13. Perfeito. 13 miliamperes.
Muito bom. Então, medida de corrente dele também impecável. E a frequência? Vamos fazer a medição de frequência? Ele promete até 30 MHz de frequência. Será? Então estou na escala de frequência. Vou começar com 1 kHz, 5 volts. 1 kHz, muito rápido. Vou para 3 MHz. 3 MHz também muito rápido, muito bom. Ele promete até 30. Vamos para 20, 25. 25 MHz, rápido também, mediu bem. E vamos para os 30, né? Os 29.9 para não sacanear ele. Não chegou. Vamos para 28. 28. Vamos só para 29. Não chegou. Então, limite máximo dele, 28 MHz. O que é bastante para esse tipo de equipamento, mas ele promete 30 MHz na frequência. Tudo bem. Chegamos aí a 28. Nem 29, né? Podia ser 29.00, né? Mas não foi. Foi só até 28. Vamos testar aqui se ele tem o Dead Cycle aqui e o... Tá lá, Dead Cycle 50%, perfeito. Excelente. Gosto mais quando eles prometem um pouco menos. Se ele prometesse 25 MHz, eu ia ficar muito feliz que ele foi a 28. Mas promete 30 e vai a 28, a gente fica um pouco frustrado, né? Porque foi um pouco abaixo daquilo prometido. Mas, assim, de novo, chegar a megahertz no multímetro é excelente, excelente. E tá aí, vou dar uma arrumada aqui e a gente já volta aqui para os pontos positivos e negativos do HM 2090. Vamos então aos pontos positivos, negativos do HM 2090. Eu acabei nunca fazendo um review dele, porque o tempo passou e quando eu comecei a fazer reviews ele já não era uma novidade no mercado. E eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem o 2090. Aproveita e escrevam aí nos comentários. É sempre bom escrever nos comentários porque ajuda, né, a mobilizar um pouco da relevância para o canal, apesar de que nem sempre eu consigo responder todos os comentários, principalmente quando me pedem alguma coisa, às vezes eu não estou no local apropriado para estudar ou vídeos muito antigos. Mas escrevo que eu leio todos sempre. Tento responder o máximo possível. Então ajudem aí o canal, só escrevendo, não custa nada. Dando o like também, quem não é inscrito se inscreva. Eu sei que isso é um pouco clichê, nunca gosto de pedir, fico sempre um pouco constrangido, porque eu acho que quem gosta do canal se inscreve, né? Não tem por que não dar um like, não tem por que não. Então eu não gosto de ficar pedindo, mas vamos fazer diferente hoje e pedir só o pessoal lembrar. Não vou dizer pedir, vou dizer o pessoal lembrar aí de se inscrever e dar um like. Mas vamos lá pro HM 2090. Como eu disse, é um equipamento que eu tenho há muito tempo e por isso acabei nunca fazendo review dele. Mas fazendo esse review eu me lembro o quanto é bom este equipamento. O quanto é bom trabalhar com ele. Seja pela sua tela gigante, né, números gigantes, seja por sua capa de borracha de boa qualidade, seja pelo pezinho dele, apesar de que ele é um pouquinho bamba, por tudo. Pela confiabilidade que ele passa nas medições, pelas funções todas que ele tem. Então ele é um multímetro muito completo, para dizer assim, acho que não tem a indutância que pouquíssimos têm. Até o HFE, que a maioria hoje em dia não vem mais, ele conta com isso também. Ele tem tudo, realmente é um equipamento tudo. Ponto negativo principal para mim é a bateria, né, 9 volts, que é o padrão. Como eu disse, é um equipamento antigo e naquela época praticamente todos eram 9 volts. Então não podemos criticar muito por isso, mas é um ponto que hoje para mim faz falta, apesar de eu estar usando uma bateria recarregável de lítio, né, que eu recarrego aqui no carregador. Então uso, quando acabar eu tiro, ponho para carregar de noite, de manhã boto nele de novo e tá
100% outra vez. Excelentes medições. Outro ponto que eu posso fazer de observação são as pontas de prova. Também, de novo, como é um equipamento antigo, as pontas de prova são um pouco duras. E vou dizer, para a época, elas eram as mais macias, eu acho que tem. Porque elas, claro, elas não são aquelas muito rígidas, mas para os dias de hoje não são pontas que eu usaria. Se eu fosse usar o equipamento aqui na minha bancada, eu trocaria a ponta por uma de silicone, obviamente. Mas elas são muito boas. Essa ponta, apesar de pequena, eu gostei muito de testar com ela de novo aqui, né? Ela tem essa proteção, mas ela tem um tamanho bom. Então, com essa parte protegida, ela fica comprida o suficiente para ir nos detalhes, mas ela fica com pouca área exposta, o que também ajuda na medição. Gostei muito dessa proteção que ela tem aqui. Acabamento delas também ótimo. O multifunção, soquete multifunção, também poucos têm. Isso era mais comum, né, em alguns equipamentos. E esse aqui tem, que permite a emissão de transistor e permite o teste de capacitância com um pouquinho mais de precisão, porque eu não preciso utilizar o cabeamento. E neste ponto a Hikari sempre se destaca, na parte de medição de capacitância. Gosto demais, assim, como eu disse, o próprio capacímetro deles também é um equipamento que eu gosto muito, mas como o multímetro consegue medir com certa precisão, então muitas vezes nem precisa do capacímetro. Além disso, hoje em dia, quando eu preciso fazer realmente uma medição mais sofisticada, eu acabo usando um LCR. E tá aí. Difícil falar um pouco dele, os pontos positivos vocês viram durante o vídeo, porque, claro, ele tem até um valor sentimental aqui para mim, e eu tenho certeza que não é só para mim, para muitos de vocês. Então era isso, tá aí o Hikari HM 2090, fazendo uma reparação histórica. Era isso e valeu!